Atualmente no Brasil, cerca de 1.300.000 pacientes têm epilepsia refratária, ou seja, quando os medicamentos não controlam as convulsões. Para esses pacientes, uma das alternativas são as cirurgias. Seja muito bem-vindo. Hoje, no Conversando sobre Saúde, vamos esclarecer as dúvidas sobre a cirurgia para o tratamento da epilepsia. Vamos à entrevista. Hoje, no Conversando sobre Saúde, meu convidado é o Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Seja muito bem-vindo, Dr. Francinaldo. Obrigado a todos aí. Vamos fazer um excelente podcast. E o nosso tema é cirurgia para o tratamento de epilepsia. Em quais casos a cirurgia é indicada para pacientes com epilepsia, doutor? Bom, a cirurgia ela é indicada para as pessoas que sofrem com epilepsia refratária, ou seja, aquele grupo que não responde ao medicamentoso. A gente define a refratariedade como a pessoa utilizando 2 ou mais medicamentos em dose adequada e mesmo assim continuando tendo crises. Então, para esse grupo de pessoas, já que o tratamento com medicamento convencional não funciona, não está funcionando, então indica-se o tratamento cirúrgico para que a pessoa possa ter controle das crises. E essa indicação, ela serve tanto para o caso dos adultos, quanto para o caso das crianças e dos adolescentes? Exatamente, essa é a indicação para pessoas de todas as faixas etárias, tá? Independente se é criança, se é adulto, se é adolescente, se é idoso, a indicação ela é a mesma. A partir de que idade, mais ou menos, já é possível fazer a cirurgia? Na verdade, a cirurgia ela não tem idade mínima, ela tem um peso mínimo. Então, crianças com menos de 5 quilos, ou seja, bebês prematuros, muito pequenos, a gente espera eles ganharem esse peso para que eles possam suportar a cirurgia com relação aos outros órgãos, tá? Então, na verdade, a idade mínima não tem um peso mínimo que são 5 quilos. E esse tratamento, doutor, ele é feito somente na rede particular de saúde ou hoje já é possível fazer também pelo SUS? As cirurgias para epilepsia, elas são feitas tanto no âmbito particular quanto no âmbito público através do SUS. Inclusive, existem determinados centros de referência para a cirurgia de epilepsia no Brasil, grande parte deles concentrados na região sul e sudeste, que oferecem as cirurgias pelo SUS. Também tem alguns centros na região nordeste e aqui também na região norte, já tem aqui também. Desde 2018, a gente iniciou aqui o programa para cirurgia para epilepsia pelo SUS. Pelo sistema privado também é feito, tá? Lembrando que no SUS existem apenas algumas restrições para as cirurgias de neuromodulação, aquelas cirurgias em que tem que ser implantado um estimulador ou, como o pessoal costuma chamar, um chip ou marca-passo cerebral. Os neuromoduladores não são ainda disponibilizados para o SUS, mas os outros tipos de cirurgia são feitos normalmente no Sistema Único de Saúde, usualmente em centros de referência, ou seja, não é em qualquer hospital, não é em qualquer cidade, não é em qualquer estrutura. Precisa ter um centro de referência, precisa ser cadastrado no SUS como centro de referência para poder oferecer o tratamento cirúrgico. A gente vai voltar um pouquinho nesse tema, mas o senhor falou da neuromodulação, então quer dizer que a cirurgia ela não é igual para todos os pacientes? Exatamente. Hoje, a gente divide as cirurgias de epilepsia em 3 grupos. As cirurgias ressectivas, ela é feita em pessoas que apresentam uma lesão cerebral passível de ser ressecada, passível de ser removida sem nenhum ônus, ou com o mínimo de ônus para o paciente. Então, por exemplo, o exemplo mais comum é a esclerose mesial temporal.
em que você, através de um procedimento cirúrgico, retira a porção medial do lobo temporal, principalmente o hipocampo, amígdala, giro parahipocampal e outras estruturas, e com isso você consegue um alto índice, né, de controle das crises epiléticas. Existem também as cirurgias chamadas desconectivas, na qual você não retira uma determinada parte do cérebro. Você apenas desconecta a região que está, digamos assim, acometida, né, das regiões que estão normais. Um exemplo disso é a calosotomia, na qual você separa as porções anteriores do cérebro, a hemisferotomia funcional também, em que você separa todo o hemisfério doente daquele hemisfério saudável. A principal indicação da calosotomia são as crises chamadas drop attacks, né, ou crises atônicas, e para a hemisferotomia funcional a principal indicação é a doença de Rasmussen, que ela é uma doença inflamatória, até onde a gente sabe, e que acomete todo um lado do cérebro, usualmente de crianças. Então, esse lado que está acometido pela doença, infelizmente, ele perde a funcionalidade dele. Então, a cirurgia consiste em separar esse hemisfério doente do hemisfério bom, para que o hemisfério bom possa continuar seu desenvolvimento. Porém, existem pessoas que têm a doença dos dois lados do cérebro, e a doença é difusa, ou seja, acomete várias regiões dos dois lados do cérebro. Então, você não pode ressecar a lesão, porque não existe uma única lesão, aí a doença é difusa, e você não pode separar os dois hemisférios, porque os dois hemisférios são doentes. Então, não faria muito sentido fazer a separação. Então, para esse grupo de pacientes, é indicada a neuromodulação, que é a colocação de um estimulador. Hoje, o estimulador mais comumente utilizado é o estimulador de nervo vago, tá? Que é colocado ao nível do pescoço, no nervo vago ao nível do pescoço, em que ele, através de uma descarga elétrica transmitida através do nervo para o cérebro, ele consegue gerar uma descarga que combate as descargas decorrentes da epilepsia e ajuda bastante no controle das crises, junto com as... E também a neuromodulação, ela costuma ser indicada para aquelas pessoas que já se submeteram a algum tipo de cirurgia, como, por exemplo, a lesionectomia, né, a cirurgia ressectiva, ou mesmo mas que continuaram tendo crises. Ou seja, você já retirou aquela região que podia ser retirada, ou já desconectou, porém a pessoa continuou tendo as crises. Então, como você não pode mais retirar, porque você já fez a retirada, então você faz a neuromodulação, usualmente com o estimulador do nervo vago. Existem outras modalidades de neuromodulação, como estimulador cerebral profundo, estimulação magnética transcraniana, mas elas são muito pouco utilizadas em pessoas com epilepsia. A principal mesmo é a estimulação do nervo vago. E antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que está nos ouvindo, se você estiver gostando dessa entrevista, aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like e também o seu comentário para ajudar na divulgação dessas informações. O Dr. Francinaldo, ele fala lá do Pará. Muitas pessoas devem estar se perguntando que isso é uma coisa bem complexa, né? Como que o paciente faz para ter acesso a esse procedimento? O senhor falou dos centros de referência. Aqui no Sul e Sudeste tem bastante, mas precisa de um profissional para fazer o encaminhamento, seja na rede pública ou na rede particular? Exatamente. Vamos lá. Como é que funciona o fluxo na rede pública? Então, nós temos as unidades básicas de saúde. Então, usualmente, a pessoa marca uma consulta. Vamos supor, a pessoa começou a ter as crises convulsivas. Ou ela já tem, mas nunca fez acompanhamento, enfim. Então, ela marca uma consulta numa unidade básica de saúde. Lá ela vai ser atendida por um clínico, ou às vezes até por um neurologista, dependendo da disponibilidade. E aí vai ser feito o diagnóstico de epilepsia e vai ser iniciado o tratamento com os medicamentos convencionais. Se a resposta for satisfatória, ou seja, a pessoa parou de ter as crises, então ela fica nesse nível e continua seu acompanhamento. Porém, se ela está tomando os medicamentos
e não teve o controle das crises, ela é então encaminhada para um serviço de referência. Tá? Se não estiver disponível na cidade onde a pessoa mora, então, através do sistema de tratamento fora de domicílio, ela é encaminhada para um centro, seja numa capital, seja em outra região do país, para que ela seja avaliada por uma equipe multidisciplinar, usualmente composta por neurocirurgião, neurologista, neuropsicólogo, assistente social, neurofisiologista, neuroradiologista, psiquiatra. É feita como é que a gente fala, uma investigação completa da pessoa para ter certeza de que ela tem a doença, para ter certeza que o tratamento convencional não está funcionando, ver se não tem outros aspectos emocionais envolvidos na doença, para que então ela possa ser submetida ao tratamento cirúrgico com segurança. No sistema privado, ele é feito conforme a disponibilidade de médico, né, de equipe médica credenciada no sistema privado, né, em vias de plano de saúde, por exemplo. Aqui em Belém do Pará, onde eu atuo, por exemplo, eu tenho já uma equipe que faz toda essa investigação, todo esse preparo, né, em pacientes do sistema privado, através de neurologista também, neuroradiologista, neuropsicólogo, psiquiatra, neurofisiologista, mas não são serviços, né, organizados como é no SUS, né, que existe o serviço com a equipe disponível lá. No sistema privado, você tem os profissionais que fazem parte daquela rede e que avaliam o paciente juntamente com você, para que seja feita, então, a indicação do tratamento cirúrgico. Mas o fluxo é esse, é de uma unidade básica de saúde inicialmente. Quando o tratamento não funciona, então ele é encaminhado para um centro de referência. Ótimo. E vencida essa etapa de ter acesso, né? Como que é feito o procedimento? Quantas horas normalmente se leva na operação? Quanto tempo esse paciente vai ficar internado? Bom, isso vai depender do tipo da cirurgia que foi feita. Então, vamos para cirurgias ressectivas, né? Então, a cirurgia ressectiva, cujo principal exemplo é a esclerose mesial temporal, ela dura em torno de 4 horas, a cirurgia. É feita com anestesia geral e o paciente fica usualmente 24 horas na unidade de terapia intensiva e depois cerca de 48 a 72 horas na enfermaria. Depois disso, ele tem um período de recuperação nos primeiros 15 dias e depois de usualmente de 30 dias, ele pode estar voltando, então, para as suas atividades normais, né? Atividade de trabalho, educação, e pode estar seguindo a vida dele normalmente. Agora, quando as cirurgias são as cirurgias desconectivas, principalmente a hemisferotomia funcional, então ela é uma cirurgia que dura em torno de 8 a 12 horas, uma cirurgia bem prolongada. O período de permanência na UTI costuma ser bem maior, às vezes pode chegar até a 96 horas, e o período de recuperação é em torno de 5 a 7 dias. E depois disso, existe um período bem prolongado de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, porque todo o hemisfério, né, da criança usualmente foi desconectado, então ela precisa, com o hemisfério bom, reaprender a fazer aquelas atividades que aquele hemisfério desconectado fazia. Então, o período de recuperação é muito mais prolongado e demora muito mais tempo para a criança voltar às atividades dela normal. Já a cirurgia de neuromodulação costuma ser bem rápida, em torno de 2 horas para colocar o neuroestimulador, entre 1 e 2 horas, e a recuperação costuma ocorrer em 15 dias, porque a cirurgia para implantar o neuroestimulador ela não é feita na cabeça, né? Ela é feita no pescoço, então não há necessidade muitas vezes de UTI, não há necessidade de fisioterapia, de fonoaudiologia no pós-operatório, então a recuperação costuma ser muito mais rápida. Não é tão simples, tem uma certa complexidade, né? Quais são os riscos dessa cirurgia? Bom, vamos falar do risco. Primeiramente,
existe a questão anestésica. Então, a pessoa vai ter que fazer a cirurgia com anestesia geral e, claro, para diminuir o risco, né, relacionado à anestesia, é feita uma avaliação prévia com o anestesista, é feito, muitas vezes, reserva de sangue, né, para ser utilizado durante a cirurgia, é feito o pós-operatório em UTI, quando precisa, enfim. O outro risco é o risco de hemorragia. Então, principalmente nas cirurgias desconectivas, né, na hemisferotomia, existe um percentual de sangramento que é considerável. Então, se essa hemorragia for muito intensa e não houver reposição de sangue, isso pode causar problemas para a pessoa, para o paciente. Existe também o risco de infecção. Toda cirurgia, principalmente a cirurgia de neuromodulação, na qual é implantado um sistema, né, um dispositivo, existe o risco disso infectar e acabar, por exemplo, provocando uma infecção que pode se generalizar ou que pode, inclusive, levar à retirada do neuroestimulador se a infecção não puder ser contida. Também na cirurgia de neuromodulação existe o risco de uma lesão do nervo que controla a corda vocal. Então, às vezes, o paciente pode ficar rouco por um período, geralmente dura de 3 meses, e aí depois ele costuma recuperar. Tá? Então, e somando todos esses riscos, eles chegam a aproximadamente 1%. Então, é um risco muito baixo, porque hoje nós temos já equipamentos, nós temos medicamentos, nós temos tecnologia, nós temos treinamentos que reduzem muito, muito mesmo o risco de alguma sequela ou até mesmo o risco de morte nas cirurgias de epilepsia. Ele nunca vai ser zero, claro, né, por conta de qualquer procedimento, mas a gente pode dizer que hoje são as cirurgias bastante seguras e com alto nível de segurança e com benefícios assim enormes para as pessoas que sofrem com essa doença. Então, vamos falar agora dos benefícios, né? No pós-cirúrgico, a expectativa é que esse paciente não tenha mais crises. Qual que é a expectativa nesses casos? Bom, o principal objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Nem sempre essa melhora da qualidade de vida está relacionada digamos assim, ao desaparecimento das crises. Tá? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tinha 30 crises por dia, ela passa uma crise por mês, a qualidade de vida dela melhorou muito, embora ela ainda esteja tendo crise. Algumas outras pessoas, por exemplo, que tinham crises que perdiam a consciência, e elas param de ter essas crises que perdem a consciência, mesmo tendo outras crises mais leves com preservação da consciência, também ela melhora muito a qualidade de vida dela, mesmo que as crises continuem. Então, a gente não digamos assim, não promete, né, para o paciente ou não gera expectativa no paciente de que ele não vai ter crise. Ele pode continuar tendo as crises, algumas, porém a qualidade de vida dele melhora. Mas existe um percentual de pacientes, em torno de 50% dos pacientes, conseguem ficar livres de crise. Eles param realmente de ter as crises e, claro, passam a ter uma qualidade de vida melhor. E alguns pacientes também conseguem parar de tomar os remédios, mais ou menos aí 30%, 40% conseguem parar de tomar os remédios e ficam, digamos assim, como a gente usa, apesar da gente não usar o termo cura, né? Mas eles ficam sem crises por longos períodos de tempo, alguns até por toda a vida, tá? Então, assim, hoje os percentuais que a gente tem de controle de crise é mais ou menos 50% a 60% dos pacientes ficam sem crises, mais ou menos 20% a 30% melhoram mais do que 90% das crises, e um percentual aí de 10% a 20% permanecem com as crises ou até pioram depois da cirurgia. Por isso que o processo de seleção para a cirurgia tem que ser criterioso e feito em centros de referência para que a gente reduza ao máximo possível a margem de erro aí na indicação.
E é interessante, doutor, que só quem sabe o que é você ter várias crises, né, o que é você ter que tomar vários medicamentos, sabe como isso faz diferença na vida, né? Então, quer dizer, 1% de risco para você ter uma melhora, realmente só quem passa, a família de quem passa, ou o próprio paciente é que pode avaliar, né, o quanto isso é importante. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem situações bem peculiares, assim, que eu sempre gosto de falar nas apresentações. A primeira delas, por exemplo, os remédios para epilepsia, eles são remédios que atuam sobre o sistema. Então, eles têm efeitos colaterais que não são desprezíveis. Eles causam sonolência, alguns aumentam o apetite, então a pessoa começa a ganhar peso. Outros alteram o sono, então a pessoa começa a ficar com insônia, começa a dormir mal. Alguns alteram o apetite sexual, então, por exemplo, no homem fica aquela questão da atividade sexual também. Alguns outros podem provocar alergias e reações na pele. Alguns outros podem provocar alterações no rim, no fígado. Então, assim, não são medicamentos inócuos. Então, o que a gente puder fazer para a pessoa, para que ela fique livre dos medicamentos, ou tome o mínimo possível, já ajuda no custo, né? Então, você saber que vai tomar um remédio todo mês, mesmo que alguns sejam oferecidos na rede pública, mas a gente sabe que tem deficiência, alguns não são, então isso implica um gasto constante, né, para a família. Outra situação bem peculiar, mulher que quer ter filho. Então, às vezes, você pega uma paciente com 20, 30 anos e, é claro, é o sonho quase de toda mulher querer engravidar. Só que os remédios para epilepsia podem provocar problemas no bebê. Então, fica aquele dilema, né? Tem tudo isso, né, doutor? Outros aspectos, por exemplo, crianças às vezes que tomam remédio alteram o comportamento, não presta atenção na escola, aí fica se isolando dos outros amiguinhos porque tem vergonha de ter uma crise no meio dos outros colegas. Então são muitos aspectos aí impactantes com relação ao tratamento, aos efeitos colaterais. Por isso que a questão da cirurgia é sempre importante, porque a cirurgia pode libertar a pessoa do uso de remédios, por exemplo. Ou pode diminuir muito a quantidade de remédios que a pessoa precisa, trazendo mais qualidade de vida para ela, claro, quando devidamente indicado. E qual que é o percentual hoje no Brasil de pessoas que precisariam fazer essa cirurgia? Bom, vamos fazer umas continhas aqui, né? A gente sabe que, estatisticamente, cerca de 2% da população sofre com epilepsia. Claro, esse percentual é um pouco menor em países mais desenvolvidos e um pouco mais próximo dos 2% nos países em desenvolvimento. Então, se a gente partir de uma população brasileira de 200 milhões de habitantes, nós teríamos hoje no Brasil 4 milhões de pessoas com epilepsia. A gente sabe que, do percentual total, 1/3 dos pacientes não vão responder ao tratamento com remédio, ou seja, terão epilepsias refratárias. Então, 1/3 de 4 milhões, então nós teríamos hoje no Brasil 1.300.000 pessoas, mais ou menos, necessitando de tratamento cirúrgico para a epilepsia. E hoje nós sabemos que os centros de referência que existem hoje no Brasil são insuficientes para toda essa demanda. Fica aí o alerta para o poder público, né? Quanto mais eles puderem expandir esses centros para atender esses pacientes, melhor, né? E para a gente encerrar, doutor, quanto tempo depois da cirurgia já é possível saber se o resultado foi o esperado? Hoje, os trabalhos mostram que pelo menos 1 ano. Então, pelo menos 1 ano após a cirurgia, se a pessoa não tiver nenhuma crise e os exames dela estiverem todos normais, ressonância, eletroencefalograma e tal, a gente pode começar a diminuir os remédios no sentido de desmamar, né, para avaliar se o resultado, né, se a pessoa ainda tem alguma chance ou não de ter crises. Lembrando que para alguns tipos de epilepsia onde a cirurgia não é curativa, a gente já sabe de antemão,
muitas vezes a gente nem mexe nos remédios, a gente apenas acompanha, reduz o remédio ao máximo possível, mas sabe que não vai conseguir retirar. Mas a gente trabalha com esse horizonte. Existem centros que adotam 2 anos, pelo menos, mas tem outros centros que adotam 1 ano, ou seja, a gente não trabalha com menos de 1 ano após o tratamento cirúrgico para poder, digamos assim, considerar, né, que a cirurgia foi bem sucedida e que o resultado é aquele que tinha sido proposto. Tá certo, então, doutor Francinaldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, tá? Estou muito feliz com a participação, contem comigo sempre. E você falou uma coisa muito importante aí, que fique de recado para todos que vão nos ouvir, né, daqui para frente. Nós precisamos, né, na verdade, no mundo inteiro, eu vou falar isso, né, não é só o Brasil, no mundo inteiro a gente tem uma carência de profissionais devidamente qualificados para lidar com pessoas que sofrem com epilepsia, em todos os níveis: neurologia, neurocirurgia, neuropsicologia, eletrofisiologia, neuroradiologista, e principalmente de centros de referência para tratar pessoas com epilepsia. Os países costumam dar muito mais atenção ao infarto, ao AVC, ao câncer, e de fato essas doenças são importantes e precisam de muita atenção. Mas as pessoas com epilepsia também precisam, porque elas sofrem muito. A doença é totalmente imprevisível, a pessoa nunca sabe quando vai vir uma crise, então ela sofre discriminação, ela se isola, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue se relacionar. Então ela vive meio que nas sombras, ela vive se escondendo, ela vive deprimida, ela vive às margens, digamos assim, da nossa sociedade. E por ser uma doença que, quando entre as crises a pessoa é absolutamente normal, na grande maioria das vezes, então muitas vezes elas são tidas como estando fingindo, como estando simulando. Então muitas vezes quando a pessoa vai no perito lá do INSS, ele olha, mas você tá bem aqui, mas só que quando vem a crise a pessoa apaga, cai no chão, se bate. Então, apesar de não ser de não ser um câncer, de não ser um AVC, de não ser uma doença dessas assim, que tem a devida atenção, mas epilepsia é sim uma doença que impacta negativamente a qualidade de vida das pessoas, que tira horas de trabalho, que tira horas de sono, e que merece também toda a atenção, tanto do poder público quanto das instituições privadas e de toda a nossa sociedade. Então, quem estiver nos ouvindo aqui, quem quiser entrar nesse barco, aprender, divulgar isso, falar mais, conscientizar as pessoas, estará fazendo um grande serviço para toda a humanidade. Obrigada, doutor. Você acompanhou a entrevista com o Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Para acompanhar o trabalho do Dr. Francinaldo, o canal dele no YouTube é Instituto Dr.Francinaldo. E tem também as redes sociais, e eu vou deixar os endereços na descrição do vídeo. E se você gostou da entrevista, já faça sua inscrição no canal. O Dr. Francinaldo vai voltar falando sobre outros temas ligados à epilepsia. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para você ficar sabendo sempre que um novo vídeo for publicado. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!